Cara, no meu caso, eu entrei na faculdade um pouco mais velho, assim, né? E o motivo principal foi político. Foi me interessando pelo socialismo e tendo cada vez mais necessidade de estudar história. E aí eu decidi fazer faculdade de história. Um pouco por isso, eu comecei a me encantar com a coisa aí. O decisivo foi quando eu li A Era dos Extremos do Érico Guzmão e aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Ainda em dúvida, né? Porque eu sou músico também, então eu fiquei naquela. Eu ia fazer faculdade de música, faculdade de história. E acabei indo pra história. Eu comecei a estudar já no bacharelado temas sobre ditadura militar, porque eu participei durante muitos anos do grupo de pesquisa do professor Renato Lemos, né, que estuda sobre a participação dos militares na política. Então fui ficando íntimo da bibliografia, né, a literatura sobre o golpe de 64, a ditadura militar, que são temas de especialidade dele. E quando chegou em 2004, 40 anos do golpe de 64, os eventos sobre a ditadura, né, os 4 décadas de golpe, me atentaram justamente para esse fenômeno do revisionismo, né? Essas releituras sobre o processo tanto do golpe de Estado quanto sobre a própria ditadura militar, e temas de estudo, né? E eu escrevi já uma primeira tentativa de crítica dessa bibliografia. Mas aí eu senti a necessidade de fazer estudos empíricos, estudar o processo político brasileiro efetivo, até para tentar fazer uma crítica mais consistente a essa própria bibliografia. Como os temas sobre o golpe em si, os eventos do golpe em si são bastante estudados, né? Você já tem uma grama de literatura, não existe nenhuma novidade do ponto de vista factual, né? Do ponto de vista documental, pouquíssima, né? Eu decidi voltar um pouco atrás e estudar aquela primeira fase do governo Jango, que é uma fase menos estudada, né? Ou seja, primeiro ano, geralmente as narrativas aqui sobre o golpe, elas começam com a crise da legalidade, em agosto de 61, aí vem a posse do Jango e daqui a pouco já pula pro Comista Central em março de 64. Geralmente as narrativas padrões, assim, né, que estão no didático, etc. Então um certo pulo. Eu achei importante voltar a esse momento que o Jango ainda está lutando para se tornar presidente efetivamente, né? E aí surgiu primeiro, inclusive uma dica, isso eu conversei com o próprio professor Renato Lemos, que foi um orientador informalmente ele foi meu orientador de fato na dissertação, e justamente plebiscito, né? Estudar o processo, como o Jango pressionou o parlamento para que fosse feita uma consulta popular se o parlamentarismo continuaria ou não. Estava previsto na emenda a emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo no Brasil, mas não tinha ou seja, não tinha nenhuma previsão, não tinha sido regulamentada essa lei, para saber quando é que ia acontecer esse plebiscito. O mais provável é que ele ia acontecer só no final do mandato. Então em 62 ele fez uma série de manobras políticas e para isso ele contou com a forte participação tanto de movimentos sociais, principalmente movimento sindical, quanto do setor da elite política e também com o setor das Forças Armadas, o setor nacionalista que o apoiava. Foi muito importante para pressionar as instituições de liquidar com o parlamentarismo que tinha sido instituído basicamente para tirar os poderes dele. Então aí na dissertação eu fui estudar esse processo que culmina no plebiscito, e no estudo desse processo político eu descobri essas greves gerais que ocorrem em 62. E descubro também, estudando a bibliografia sobre a história do movimento operário brasileiro, que essas tinham sido as primeiras greves nacionais da classe trabalhadora, né? No sentido que as famosas greves gerais do início do século XX, as greves
de 1917, por exemplo, são greves gerais, mas são greves em São Paulo, né? No caso da greve de julho de 17, transcende a cidade de São Paulo, mas ainda é regional, né? O impacto dela, como são as greves no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. São discutivelmente greves muito importantes, né? Não se trata de... É muito comum, né? O cara vai estudar uma coisa e quer diminuir as outras. Isso aí seria uma grande bobagem. Mas, em 46, existe uma greve nacional de bancários, então uma greve de uma categoria específica. Em 1960, uma greve nacional de trabalhadores de transportes, né? Portuários e principalmente dos ferroviários. Foram greves nacionais super importantes. Agora, acontece que em 62 as greves envolvem conjuntos de categorias, né? Então é possível afirmar que é uma greve da classe trabalhadora, não de uma categoria específica, né? Então isso também me moveu a estudar esse assunto no doutorado. Como era uma greve nacional, tive que tentar acumular informações de como essa greve ocorreu em vários lugares do Brasil, né? Como é que ela se nacionalizou. Porque aí também era outro caso. A pesquisa no Brasil, durante muito tempo, era muito concentrada no eixo de São Paulo. Essas greves 62 são mencionadas na literatura, mas em geral elas mencionam os episódios no Rio de Janeiro, em Santos, muito concentrado aqui na região sudeste, né? Então eu nunca tinha visto um estudo que tentasse justamente fazer uma radiografia nacional do processo. Então eu encontrei lá como foi o processo em Fortaleza, por exemplo, em Porto Alegre, né? E aí tem toda, em 1962, dificuldade de comunicação, né? Porque os caras decretam greve e o comando de greve se reuniu aqui no Rio, né? E demora um dia para a notícia chegar em Porto Alegre, então a greve geral lá acontece no dia seguinte, a que tinha acontecido no Rio, né? Enfim, então foi um interesse um pouco de aprender um pouco essa dinâmica dos movimentos sociais, da relação dele com o governo Jango. Foi possível perceber como os movimentos eram autônomos, né? Embora do ponto de vista ideológico e o apoio a essa forma de base, eles apoiassem o Jango, né? Mas eles não eram um movimento a reboque dos desejos do Jango, como aparece na literatura mais tradicional, calcada no conceito de populismo, né? Que é como se fosse um movimento de cima para baixo, né? Um movimento de cúpula, né? E estudando isso eu pude perceber e corroborar com o que tem sido a tendência dos estudos sobre trabalho no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, de estudar justamente o protagonismo dos trabalhadores naquele momento. Então, por exemplo, a greve que eu estudei, greve geral, que foi uma greve para apoiar o Jango em última análise, porque era uma greve contra o parlamentarismo, né? Mas que também apresentava demandas econômicas, né? Então, a greve de julho de 62 foi decisiva para que se sancionasse a lei do 13º salário, por exemplo, que é um direito social que está aí até hoje, né? E foi conquistado pelos trabalhadores. O Jango pediu para que a greve fosse suspensa, né? Mandou um emissário para o Rio de Janeiro, ligou e falou com o pessoal do comando de greve para suspender a greve, porque tinha medo de assustar os conservadores. Os trabalhadores fizeram a liderança, né? A greve já foi decretada. Quer dizer, isso é muito interessante, né? Como o movimento tinha uma relação política, tinha uma aliança política, mas era autônomo, né? Tomava decisões. Nesse caso, isso ficou bastante evidente nas fontes, né? Em tudo que eu consegui levantar.